Mochizuki Toya é uma pessoa comum no mundo real que cometeu o erro de estar no lugar errado na hora errada. Ele foi morto por um raio e apareceu diante do Criador no céu. O Criador pede desculpas a Toya por ter tirado sua vida por acidente. Toya, que parece bastante tranquilo com o fato de ter acabado de morrer, aceita seu destino e perdoa o Criador pelo acidente. Impressionado com a sua atitude calma, o Criador decide compensá-lo, reencarnando-o em outro mundo. Ele fala para Toya sobre seus planos de enviá-lo para um mundo onde ele possa usar magia. Ele então pergunta a Toya se há algo especial que ele gostaria de ter no novo mundo. Surpreendentemente, Toya diz ao Criador que gostaria de poder usar seu smartphone nesse novo mundo para onde vai. O Criador concede seus desejos e também a capacidade de usar todas as formas de magia a seu favor, incluindo carregar seu telefone. Uma vez finalizado o acordo, o Criador faz sua magia e envia Toya para um novo mundo de magia. Toya acorda na floresta, completamente confuso acerca de seus arredores. O pobre rapaz foi jogado para fora do céu. De qualquer forma, ele recebe uma ligação do Criador, que lhe fala sobre a função de mapa em seu smartphone. Pelo menos ele não vai se perder no novo mundo. Toya agradece ao Criador e continua avançando. No caminho para a cidade mais próxima, um comerciante passa e para sua carroça após ver as roupas estranhas que Toya estava usando. Ele oferece a Toya uma carona até a cidade de graça, compra todas as roupas raras que ele está vestindo e lhe dá algumas outras roupas normais, além de algumas moedas de ouro. Toya aceita todos os presentes de boa fé e sai da loja do comerciante. Antes de sair, ele pergunta ao comerciante se há alguma hospedaria por perto. O comerciante fala sobre a pousada Lua de Prata em algum lugar na cidade. Toya deixa a loja e se dirige à pousada. No caminho, ele ouve duas mulheres sendo assaltadas em um beco próximo a ele. Aparentemente, as duas senhoras estavam em um negócio que deu errado. Toya se aproxima dos assaltantes, compra os itens das senhoras com uma moeda de ouro e espanca os dois caras. Aparentemente, o Criador havia concedido ao corpo de Toya reflexos sobre-humanos também. Após a briga, ele explica às senhoras que se apresentaram como Elze e Lindsay, que ele estava procurando por uma pousada. As senhoras dizem que estão indo para lá, então Toya as acompanha. Ao chegar, Toya se hospeda na pousada por um mês e se acomoda com as senhoras para uma rápida brunch. Lá, eles falam sobre conseguir trabalho em algum lugar na cidade resolvendo missões para as pessoas. Toya concorda com a ideia delas, e no dia seguinte, eles todos vão até a guilda para aceitar algumas missões e ganhar moedas. Ao chegar lá, Toya descobre que não consegue ler os caracteres deste mundo, então ele pede para elas lerem para ele. As garotas verificam todas as missões no quadro e escolhem uma de dificuldade média. Eles se registram como cavaleiros, pegam suas armas e vão direto para a floresta para capturar 5 lobos de um chifre, como mencionado no pôster. As coisas vão bem para o trio, pois eles conseguem capturar 6 lobos de um chifre. Eles removem os chifres dos lobos e os levam de volta para o guilda para receber o pagamento. O atendente verifica as capturas e paga a eles suas moedas. Ao voltar para a pousada, Toya pede a Elze e Lindsay que o ensinem a ler e escrever seu língua. Elze atribui essa responsabilidade a Lindsay e continuam a discussão. Toya também pede às senhoras que lhe ensinem a usar magia. Primeiramente, eles têm que confirmar se ele pode usar magia. Lindsay traz 6 pedras de feitiço diferentes, cada uma representando os elementos da magia. Naturalmente, ninguém deveria ser capaz de usar mais de 3 elementos em sua vida. No entanto, Toya descobre que pode usar todos os 6 elementos da magia. Elze e Lindsay ficam chocadas ao verem Toya usar magia nula, que é o feitiço mágico mais raro conhecido em seu mundo. Abriram um portal de buraco de minhoca para a floresta em que estavam há pouco tempo. Depois de testar seus feitiços, as damas elogiam Toya por ser tão talentoso. Toya fica nervoso e dá uma risadinha. Nesse momento, o dono da pousada interrompe o trio e os apresenta a Ae, a garota que trabalha do outro lado da cidade. Ae está procurando uma refeição deliciosa para adicionar ao cardápio de sua loja. Toya de repente se lembra do sorvete em seu antigo mundo. Ele pega seu telefone ou dispositivo mágico e procura a receita de sorvete online. Ele ensina a Ae e as garotas a receita e experimenta. Depois de fazê-lo, as moças provam o sorvete e descobrem o quão delicioso é. Toya tinha acabado de salvar a loja da Ae. A caminho da próxima missão, Toya tira uma foto de Elze na carroça e a salva. Depois de andar alguns metros, eles decidem parar e tirar descansar. Aparentemente, eles estavam em uma missão para entregar uma carta ao Palácio Real e precisavam de um lugar para relaxar durante o dia, antes de continuar sua jornada. Enquanto pensam em lugares para ir, ouvem uma algazarra em algum lugar por perto e decidem ir verificar. Ao chegar lá, veem uma samurai derrubar um grupo de homens com muita força. Infelizmente, ela para quando fica com muita fome e fica exposta a ataques dos caras. Toya rapidamente intervém para salvá-la dos homens. Eles derrubam todos os homens e escapam para um beco próximo. Cidade. Lá, a moça se apresenta como Kokonoe Yae, uma samurai de Eshin. Toya se apresenta e pergunta o que a colocou em tal problema. Yae diz que meio que perdeu seus fundos de viagem a caminho para o capital e tem estado faminta há dias. Toya e as moças têm pena da pobre Yae e a levam para um almoço farto. Yae devora a comida com um apetite incrível. Enquanto ela come como um animal, Elze a convida para se juntar a eles, já que ambos estavam indo para a capital. Ela parece gostar da ideia, então se junta a eles após o almoço. No caminho para a capital, Lindsay dá a Toya um dicionário de feitiços mágicos e o incentiva a usá-lo para aprender os diferentes feitiços que ele precisará para se tornar um mago completo.
Touya abre o dicionário e lê tudo o que há para ler sobre feitiços mágicos e outras coisas. Lindsay e Elsie também discutem algumas coisas sobre magia elemental e todo o blá 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 que isso envolve. Touya examina um feitiço mágico útil do livro. Ele recita o feitiço e o usa para invocar a faixa de cabelo da Yae para seus braços. As garotas ficam surpresas e felizes por Touya ter pegado o jeito tão bem. Depois de devolver a faixa de cabeça da Yae, Touya volta a estudar os feitiços restantes no livro. Ele amplifica seu olfato utilizando a magia de fortificação de Elsie e sente o cheiro de sangue no ar. Ele rapidamente informa Yae e segue em direção à origem do cheiro. Ao chegar lá, encontram alguns viajantes sendo atacados por um feiticeiro. Eles imediatamente entram em ação e destroem todos os do feiticeiro. Homens Lagarto. Uma vez que o agressor está no chão, eles chegam à carroça e descobrem que Lime, um dos servos ali, foi gravemente ferido com uma flecha no peito. Touya usa sua magia para remover a flecha do peito dele e curá-lo. Completamente. Após se recuperar totalmente em segundos, os passageiros se apresentam como Sushi Hernia Ortlinde e Lime, o servo dela. Quase imediatamente, Elsie e os outros se curvam para mostrar seu respeito à filha do Duque. Aparentemente, o pai de Sushi é o irmão mais novo do rei da nação. Depois de expressarem seus agradecimentos, Touya e as senhoras seguem Sushi e seus detalhes até a capital real. Algumas horas depois, eles chegam ao castelo real. O pai de Sushi, que já estava esperando pela filha e pelos heróis que a salvaram, mostra sua mais profunda gratidão a Touya e às senhoras. No almoço, Touya pergunta a Alfred, pai de Sushi, se ele sabia quem poderia estar atrás dele. Alfred diz que provavelmente foi algum mágico ou bandido que quer extorquir dinheiro dele. Sushi se junta a eles logo e fala sobre sua mãe, Ellen. Quando perguntado sobre conhecê-la, Alfred diz a Touya que não pode permitir isso porque ela está cegueira. Se ao menos eles pudessem encontrar alguém que pudesse usar magia nula, então talvez a pessoa pudesse restaurar a visão de Ellen. Touya, que pode usar todas as formas de magia, se oferece para tentar usar magia nula para restaurar a visão de Ellen. Ele pega o dicionário e encontra Ellen em seu câmaras. Diante das senhoras e de Alfred, Touya usa sua magia nula para restaurar a visão de Ellen. Pela primeira vez em muito tempo, Ellen pode ver seu querido novamente. As senhoras imediatamente se juntam ao redor de Touya para agradecê-lo por ajudar Ellen a ver. Para mostrar sua gratidão, Alfred paga a Touya 40 moedas de platina. Touya faz a conversão e descobre que Alfred acabou de lhe entregar 40 milhões de ienes. Touya tenta recusar o presente. No entanto, Alfred diz para ele aceitar como uma demonstração de boa-fé, pois eles precisariam disso no caminho de volta para a aldeia. Mais tarde, ao saírem da cidade, Yae humildemente pede permissão para continuar viajando ao lado de Touya e das outras damas. Touya não tem escolha a não ser aceitar o pedido dela para que a paz possa reinar. Enquanto caminham pelas ruas da Real capital, Touya e as outras 3 mulheres veem uma garota que parece estar perdida. Eles se aproximam dela e perguntam onde ela está. A garota, que se chama Arma, conta a Touya e aos outros que se perdeu da irmã mais velha. Touya usa seu smartphone para localizar a irmã mais velha de Arma e a devolve. Touya deixa seu grupo e retorna algumas horas depois, vestindo um casaco que possui alguma afinidade mágica especial ou algo assim. Ele verifica a hora com seu telefone ao voltarem para a hospedaria. Chove muito forte à noite. Então Touya assiste o proprietário e seu amigo jogarem uma partida de Shogi no tabuleiro que ele criou para eles alguns dias atrás. Touya descobre que as garotas tiveram que sair de casa na chuva apenas para ajudar as pessoas pela cidade. Neste momento, eles retornam do passeio e trazem presentes para todos, inclusive para o Duque. Touya é encarregado de entregar o bolo de rolo ao Duque e sua família em agradecimento por sua hospitalidade. Touya usa o feitiço de portais para se transportar para o Palácio Real para ver o Duque. Ele dá à família o bolo de rolo, bolo e um jogo de Shogi. Alfred senta-se para estudar o jogo, enquanto sua filha os assiste jogar. Logo, Sushi se anima e faz cócegas em Touya para deixá-la jogar. Touya tem que suportar a tortura de Sushi até tarde da noite. No dia seguinte, Touya e as garotas visitam o Guilda para ver quais missões estão disponíveis para eles. Touya sugere que eles derrotem os Mega Slimes, mas as garotas se opõem. Ele encontra outra missão e as garotas a aceitam. Eles se registram para a missão e imediatamente se dirigem para a floresta. Lá, eles encontram várias criaturas mágicas e trabalham juntos para derrotá-las. Quando terminam, eles descansam um pouco antes de procurar o tesouro. Touya usa seu feitiço de busca para localizar a relíquia histórica em uma caverna assustadora. Sistema. Lindsay abre caminho para eles entrarem no sistema de cavernas e todos entram na caverna escura e assustadora. Lindsay usa seu feitiço de iluminação para criar um pouco de luz para navegar pela caverna. Após caminhar alguns metros, avançam, encontram algumas inscrições antigas na parede à sua frente. Touya pega seu smartphone e tira fotos das inscrições na parede. Eles seguem os escritos até uma pedra mágica de terra. Como Touya é a única pessoa entre eles que pode usar a magia elementar da terra, as garotas dão espaço para ele ativar o mecanismo. Touya usa seu poder para ativar a pedra e abre uma porta para um corredor fechado. Eles entram na sala escondida e encontram uma estátua de vidro descansando sobre uma pedra. Enquanto mexem na estátua de vidro para verificar algo, a pedra ganha vida. Touya usa o feitiço do portal para se teletransportar com as mulheres para fora da caverna. Infelizmente para eles, a coisa os segue e ataca. Touya e as mulheres trabalham juntos para lançar vários ataques na coisa de vidro, mas tudo em vão. Touya decide tentar uma coisa. Ele usa um feitiço de teletransporte para puxar o orbe vermelho do monstro de vidro para suas mãos, então ele o lança para Elsa, que o despedaça. Este plano funciona, pois o monstro de vidro se despedaça.
Agora que completaram a missão, eles voltam para o Palácio Real para relatar suas descobertas ao Duque. O Duque os agradece pelo serviço e obtém todas as informações necessárias sobre o monstro. Após a reunião, Tuya leva todos de volta para casa. Na pousada, Tuya faz cópias das fotos que tirou nas ruínas, e o próprio Gates volta para a casa de Alfred para lhe entregar as cópias. Ao chegar lá, ele encontra Alfred saindo de casa apressadamente. Aparentemente, o irmão dele e rei do Império tinha sido envenenado. Alfred estava a caminho do palácio para investigar a situação e está com seu irmão em seus últimos momentos. Tuya acompanha Alfred até o palácio. No caminho, Alfred diz a Tuya que suspeita que seu irmão provavelmente foi envenenado pelo povo do reino de Mismed. Como eles estão em séria competição com o reino de seu irmão, envenenar o rei para ter um casamento político com seu filha, a princesa Yumina, não soaria tão absurdo. Tuya reflete seriamente sobre o assunto e decide não dizer nada até ver as coisas com seus próprios olhos. Ao chegar ao palácio, o Conde Balsa, um velho desagradável e servo de sua majestade, os cumprimenta de maneira sarcástica e diz que eles pegaram o culpado. Quando questionado, o conde informa a Alfred que o culpado é um mensageiro do reino de Mismed. Alfred impede o conde de fazer qualquer coisa com o mensageiro até que o rei volte à vida. Alfred leva Tuya ao rei e permite que ele use a magia de recuperação Nulnunusi. Rei, a operação de Tuya é bem sucedida, e o rei se recupera rapidamente. O rei e sua família agradecem pela ajuda ao rei. Até mesmo a maga do rei, a bela Charlotte, passa para admirar este jovem e bonito mago que pode usar magia nu. Tuya fica muito nervoso e aceita todos os agradecimentos. Agora que o rei voltou ao normal, é hora de encontrar o culpado. Eles convocam Olga Strand, a embaixadora do reino de Mismed, ao palácio para se explicar. Tuya reconhece a garota como a irmã mais velha de Arma. Ele se recusa a acreditar que uma pessoa tão boa poderia fazer algo assim, então pede ao rei que lhe conceda acesso à cena do crime. Ao chegar lá, Tuya usa sua magia de busca para encontrar o veneno ao redor. A sala. Ele pede que os súditos do rei e o Conde Balsa sejam convocados para a cena do crime. Ao chegar lá, Tuya lhes diz que o culpado está entre eles. Quase imediatamente, o Conde Balsa começa a suar. Tuya pega a garrafa de vinho e prova a todos que o copo do rei era o que estava com veneno, e não o vinho na garrafa. O Conde Balsa sabe que foi descoberto, então tenta escapar. No entanto, Tuya o detém com sua magia e o expõe. A princesa Yumina fica muito impressionada com a inteligência de Tuya enquanto continua olhando para ele. Depois de expor o conde, Tuya toma chá com o rei e sua família. Enquanto conversam, Yumina anuncia Tuya como seu noivo. Tuya cospe sua bebida quando os pais de Yumina aprovam imediatamente o casamento da filha. Tuya tenta se esquivar do casamento dizendo que é muito jovem. No entanto, o rei e a rainha dizem que podem esperar até que ambos tenham idade antes de casá-los. Tuya pode viver com a decisão, então ele aceita ser o noivo de Yumina. Após a reunião, Tuya recebe uma chamada do Criador, que o parabeniza pelo recente noivado. Tuya apenas murmura algumas palavras e encerra a chamada. Na cena seguinte, Tuya conta ao seu povo sobre o seu recente noivado. Yumina se junta às garotas e as convida para se juntarem ao grupo e irem com eles caçar. Missões. O grupo não tem escolha a não ser aceitar Yumina na equipe. Na próxima missão da guilda, eles levam Yumina com eles. Yumina invoca alguns lobos e diz para eles irem procurar os Yetis na floresta. Logo, os Yetis saem de seu esconderijo enquanto perseguem os lobos. Tuya e sua equipe, que já estão esperando pelos Yetis, usam seus feitiços mágicos para derrubá-los. Após completar sua missão, Tuya elogia suas garotas por serem as mais fofas e ainda assim as mais fortes que já viu. Após a conversa, Tuya e sua equipe voltam para a cidade. Depois de entregar os Yetis para avaliação e receber o dinheiro, Tuya decide formar um pacto com uma besta celestial. Ele convoca um que se assemelha a um tigre da neve e mostra-lhe sua imensa força mágica. O tigre da neve não tem escolha a não ser sucumbir ao chamado de seu mestre. Para completar o pacto, o tigre da neve pede a Tuya que lhe dê um nome. Tuya chama-o de Kohaku e sela o acordo. Agora, para a próxima parte. Desta vez, Kohaku pede a Tuya para deixá-lo ficar perto dele o tempo todo. Como ele é grande demais para segui-lo, Kohaku transforma-se em um branco gato. As moças veem o fofo gato branco e começam a brincar com ele. Na sua próxima missão, as moças ficam um pouco preocupadas ao ver que precisam investigar monstros de slime. Reza a lenda que esses monstros de slime são conhecidos por derreter a roupa das mulheres, expondo várias partes de seus corpos para pervertidos. Isso significa boas notícias para Tuya. Então ele incentiva as garotas a terem coragem e aceitarem sua nova missão com toda a sua corações. Como não tem escolha, as damas continuam sua jornada até a localização do monstro de slime. Ao chegar lá, Tuya e as meninas encontram seu primeiro monstro de slime. Eles continuam se movendo para dentro do prédio até a biblioteca interna para encontrar tudo o que puderem sobre os monstros de slime. As garotas se certificam de observar cada passo para não esbarrar nos morros de limo. Enquanto isso, Tuya e sua besta de estimação, Kohaku, continuam afastando os slimes verdes que encontram pelo caminho. Elas fazem o máximo para manter os slimes afastados. Infelizmente, as chances estavam contra as moças e todas acabaram escorregando e caindo no slime verde. Os monstros de slime verde fazem o que sabem fazer e rasgam partes das roupas das moças. Tuya usa seu feitiço de portal para trazê-las de volta para si, enquanto fixa os olhos em suas roupas rasgadas. Roupa.
As garotas ficam muito envergonhadas e dão um soco nele. Depois de se limparem, Tuya e as garotas continuam se movendo pelo prédio para encontrar mais slimes. No caminho, encontram alguns manequins femininos cujos seios parecem estar se mexendo. Na verdade, estavam ali para imitar os seios de uma mulher. As garotas destroem os monstros de slime e continuam avançando mais para dentro do prédio. Eles chegam ao quarto do pesquisador de slimes e encontram outros monstros de slime lá. Estes, no entanto, transformam-se em mulheres humanoides completas. As mulheres rapidamente cobrem os olhos de Tuya enquanto preparam o prédio para a purificação. Ao anoitecer, eles incendeiam todo o prédio e terminam sua missão. No dia seguinte, Tuya leva Kohaku para um passeio ao redor cidade. Eles encontram Yae acariciando uma garotinha que parecia ter perdido a mãe em algum lugar. Tuya se aproxima dela e usa o mapa do seu smartphone para encontrar a mãe da menina. Depois de devolvê-la à mãe, Tuya explica a ciência ou magia por trás da busca com seu telefone. Ele diz a Yae que pode usar o localizador GPS do telefone para encontrar qualquer coisa no mundo. Yae pede para ele usá-lo para escanear o mundo em busca do irmão dela, e provavelmente descobrir o que ele está fazendo. Tuya leva Yae a um restaurante e usa o localizador GPS no telefone dele para encontrar o irmão dela. Ele diz a ela exatamente o que ele está fazendo naquele momento e a deixa feliz ao saber que o irmão ainda está vivo. Depois do almoço, Tuya volta para o quarto dele na estalagem. Ele usa alguns feitiços mágicos no telefone dele e dá à câmera o poder de ver através de paredes. Ele foca a lente na parede à sua frente e vê Elsa de roupa íntima trocando de roupa. Nesse momento, Lindsay o visita em busca de conselhos. Aparentemente, ela tem tido dificuldades em ler novos feitiços mágicos de seu pergaminho de feitiços escrito em magia antiga. Tuya a ajuda criando um óculos que pode ler feitiços de magia antiga. Lindsay coloca os óculos e descobre mais feitiços que pode usar para reforçar seu feitiço de água. Ela encontra o feitiço certo e vai para a floresta para testá-lo. Ela pratica e falha nas primeiras vezes, depois descansa e continua até ficar sem mana. Tuya ajuda a renovar sua mana e dá confiança suficiente para que ela descubra o feitiço por conta própria. Lindsay pensa bastante sobre seus erros e os corrige na próxima tentativa. Ela finalmente domina a magia de água-bomba de bolhas. Técnica. Ela usa o feitiço de água na próxima missão e ajuda a derrotar o monstro facilmente. Após a missão, Elsa vai ao arsenal para comprar sua manopla. De volta, já que ela a quebrou em sua última missão. No caminho de volta, Tuya compra para Elsa um belo vestido feminino e a obriga a usá-lo. Elsa, que acha que um vestido assim seria inadequado para ela, veste-o e fica deslumbrante. Ao chegarem em casa, recebem uma carta do Palácio Real convocando Tuya para ir ao palácio e ser empossada como cavaleira por salvar o rei. Mais cedo, Tuya perguntou se poderia recusar a oferta, e Yumina diz que ele pode. No entanto, ele teria que declarar uma razão para fazê-lo em um local público. Tuya suspira, pois não tem escolha a não ser ir ao palácio. Tuya humildemente rejeita a oferta do rei para ser cavaleiro. O rei ainda dá a Tuya uma mansão para agradecer por ajudar a família real. Tuya e as senhoras chegam à mansão para verificá-la. Ao chegar lá, Tuya convida-as para morarem na mansão com ele. As garotas ficam muito felizes e esperam não estar invadindo o espaço de Tuya e de sua futura esposa. Tuya diz a elas que ama as quatro da mesma forma, como sua família. As garotas conferem os quartos legais na mansão. Mais tarde, o mordomo deles, o pai de Lime e alguns outros empregados chegam à mansão para retomar suas responsabilidades na manutenção do bem-estar da mansão. Depois de se apresentarem, os empregados se dispersaram. Avançando algumas horas. Tempo. Alfred e sua filha Sushi visitam Toya em sua nova casa. Enquanto almoçam, Alfred pede um favor a Toya. Ele e seus homens querem usar o feitiço de portal de Toya para se teletransportarem para Miss Med. Como Toya não pode se teleportar para um lugar que ainda não viu, Alfred pede que ele vá lá primeiro. Na cena seguinte, Toya e seu grupo viajam junto com alguns dos melhores guerreiros de Miss Med para chegar à capital real de Miss Med. Todos se reúnem no portão externo do reino antes de embarcar em sua jornada. Para matar o tédio, Toya e suas garotas jogam alguns jogos de tabuleiro. Ao anoitecer, eles fazem uma fogueira, e Toya conta-lhes uma história. Quando ele termina sua história, Olga sente que alguns bandidos estão preparando uma emboscada para roubar suas mercadorias. Toya pega seu telefone, marca todos eles e usa seu feitiço de paralisia para derrubar todos os bandidos escondidos nas árvores. Eles então reúnem todos e contemplam o que fazer com os bandidos. Enquanto conversam, Toya e sua garota notam uma certa química entre um certo cavaleiro-leão e Olga. Parece que Lion gosta dela e estava com muito medo de confessar. Toya e as meninas decidem ajudar Lion a ficar com Olga antes de chegarem à capital. No dia seguinte, o grupo faz uma parada em uma pequena cidade. Toya, Yumina e Arma veem Lion olhando alguns presentes. Eles se aproximam dele e perguntam para quem ele estava comprando a lembrança. Lion mente e diz que é para sua mãe. Toya se recusa a sair do personagem. Arma diz com estilo a Lion do que sua irmã gosta, e eles todos saem. Antes de desaparecerem de vista, espiam Leone e o veem comprando exatamente a mesma coisa. Mais tarde, Toya volta para as carroças. Lá, Toya sente algo.
estranho, quase como se alguém os estivesse seguindo. Ele tenta usar sua magia para encontrá-los. No entanto, a pessoa esconde sua aura. Logo, eles encontram Olga e a veem usando o acessório de cabelo que Lion comprou para ela mais cedo. Eles continuam sua jornada para a capital e encontram algo grande nas profundezas da floresta. Acontece que um dragão havia ficado descontrolado e estava atacando a cidade de Eld. Toya e seu grupo rapidamente correm para a cidade para protegê-la contra os dragões. Ao chegar lá, o dragão insulta Toya e sua besta. Para puni-lo, Toya o imobiliza e corta suas asas. O dragão se recusa a parar enquanto continua cuspindo fogo ao redor. Eventualmente, as outras garotas chegam e ajudam Toya a derrubar o dragão completamente. Antes que eles possam comemorar, um dragão vermelho que governa a Terra Sagrada aparece para levar seu rebelde. Camarada. Depois de descobrir quanta força Toya tem, ele se curva e pede desculpas sinceramente pelo comportamento de seu camarada. As coisas voltam ao normal e Toya consegue descansar nas pernas de sua noiva. Ele acorda na manhã seguinte e descobre que as garotas apostaram nele enquanto dormia. Embora esteja completamente perdido sobre o que as damas estão fazendo, Toya apenas fica lá e as observa fazendo sua coisa. Algumas horas depois de acordar, Toya e as damas começam a reconstruir a aldeia que o dragão rebelde destruiu na noite anterior. Eles fazem questão de cortar algumas partes do dragão que é abatido e doá-las aos aldeões para garantir que possam reconstruir a aldeia no menor tempo possível. Os cavaleiros de Mismed, Leone e seu camarada estão impressionados com a disposição de Toya em ajudar a aldeia, apesar de não ser obrigado a isso. Naquela tarde, o ancião da vila presenteia Toya com uma das presas do dragão para agradecer o imenso serviço prestado à vila. Toya está prestes a recusar, mas ele se lembra de como a presa seria útil para suas modificações de armas. Toya aceita o presente e continua sua jornada com seu povo para o reino de Mismed. Antes do anoitecer, eles chegam à capital real de Mismed. O rei os recebe calorosamente e elogia Toya por sua ajuda em derrotar o dragão rebelde e ajudar um de seus vilas. Após as apresentações necessárias, o rei de Mismed descobre que o reino de Belfast, o reino de Toya, deseja formar uma aliança com Mismed. Reino. O rei recebe o emissário do rei de Belfast e propõe um duelo entre ele mesmo e o matador de dragões, Toya. Acontece que o rei de Mismed é um daqueles que aprecia a força dos outros lutando com eles. Toya se prepara para lutar contra o rei de Mismed. Quando a luta começa, Toya usa sua magia nula, Escorregão, para fazer o rei tropeçar e cair, encerrando assim o confronto. Claramente, o rei não pode aceitar isso, então ele exige uma revanche. Dessa vez, as coisas ficam sérias entre os dois. Toya tenta alguns feitiços do seu livro, mas o rei parece ser rápido demais para ele. Em um ponto da luta, o rei usa seu feitiço de magia nula, Axel, que lhe dá um aumento maciço de velocidade para atacar Toya. Toya desvia do ataque e usa o mesmo feitiço Axel para dar a si mesmo um aumento maciço de velocidade. Ambas as partes desaparecem imediatamente ao se moverem à velocidade da luz. A única coisa visível são os flashes de suas espadas se chocando. Eventualmente, Toya supera o rei e vence. Naquela noite, Toya e seu pessoal assistem a um banquete real organizado em seu honra. Lá, Toya pega seu smartphone para tirar fotos das belas damas em seus trajes radiantes. O rei fica fascinado pelo celular e pede que ele tire suas fotos também. Toya faz isso e fica muito cansado. Ele faz uma pausa fora do salão. Ele encontra um ursinho de pelúcia andando pelo corredor e o segue até uma sala escura. Lá, ele encontra um ancião de 6.000 anos do povo das fadas, Lin, sentado em uma cadeira do outro lado da sala. Após o necessário... Introduções. Lin revela o programa de feitiço de magia nula, que usou para fazer o ursinho se mexer. Aparentemente, o programa de feitiço pode ser usado para inserir comandos em objetos inanimados e fazê-los seguir os comandos até completamento. Toya aprende o feitiço de imediato e impressiona Lin. Ela pede para ele ser seu aprendiz, mas Toya foge. À noite na cama, ele tem a ideia de usar um programa para construir sua nova arma. No dia seguinte, ele pega as presas do dragão da Vila Eld e se dirige para a floresta com Lindsay e Yumina. Lá, ele usa um feitiço de modelagem para criar uma arma e algumas balas a partir da presa. E então usa o feitiço de programação para instruir a arma sobre como recarregar automaticamente. Seus primeiros tiros são desequilibrados, então ele faz algumas modificações e aumenta a precisão da arma. Lindsay e Yumina pedem uma arma. Toya mostra-lhes um catálogo online e diz para escolherem a que gostarem. Então ele modifica ainda mais sua arma para poder transformá-la em uma espada em... Após a sessão criativa na floresta, Toya e as moças voltam para a cidade. Eles encontram um restaurante por lá e se preparam para comer um pouco de curia, o prato tradicional de Mismed. No entanto, antes de entrarem, Toya vê duas pessoas observando com eles. Ele coordena com sua besta e se sobressai para os espiões. Ao vê-lo, eles imediatamente fogem. Toya se sobressai e os alcança. Depois de nocauteá-los, ele acidentalmente segura o peito de um dos perseguidores. Ele descobre que foram seguidos por mulheres. As senhoras explicam a Toya que foram designadas pelo rei para segui-los o tempo todo. Toya entende, então os deixa ir. Ele volta ao restaurante e come o prato apimentado, prato curry. No dia seguinte, Toya usa o feitiço de portal para teleportar o rei de Belfast e Alfred para Mismed's palácio. Na cena final, Lin promete visitar Belfast em breve para ver sua aprendiz, Charlotte. Agora que seu trabalho em Mismed está concluído, Toya teletransporta a si mesmo e as garotas de volta para sua mansão em Belfast. Lin e os outros servos estão lá na mansão para lhes dar uma calorosa
Bem-vindo. Yumina dá aos seus servos algumas lindas lembranças do reino de Miss Mad. Tuya se acomoda na sua cama pela primeira vez em dias e adormece com sua besta. Ele acorda no final da tarde para tomar um banho. Então, sai para tomar um banho e caminha até o vestiário. Ele encontra as moças de roupa íntima e leva uma bronca. As meninas garantem que Tuya nunca mais faça tal coisa na vida. Depois de levar a bronca, Tuya sai para continuar a praticar seus feitiços. Alfred chega em breve para visitá-lo. Ele pergunta a Tuya o que ele estava fazendo, e Tuya diz que está tentando fazer uma bicicleta. Claramente, Alfred nunca viu uma bicicleta na vida, então ele agradece a Tuya pela ajuda com a questão de Miss Mad e espera que Tuya termine a bicicleta a tempo para que ele possa andar nela. Em 30 minutos, Tuya termina sua primeira bicicleta. Alfred tenta andar de bicicleta pela primeira vez e cai algumas vezes. Logo, as senhoras percebem a agitação no quintal lá fora. Elas encontram o Duque do Reino andando de bicicleta e decidem se juntar a ele e aprender. Em poucas horas, as senhoras transformam o passeio de bicicleta em uma competição. Elsie fica muito competitiva com as outras e se esforça para andar de bicicleta mais rápido que sua irmã. Elas finalmente alcançam o Duque e correr contra ele. Tuya apenas fica ali observando todos até que algo ruim acontece. Após uma divertida corrida de andar e cair das bicicletas, Alfred pede a Tuya para fazer mais uma. Bicicleta. Tuya chega à cidade para obter mais suprimentos de materiais. No caminho, ele encontra uma jovem sendo assaltada em um beco. Naturalmente, Tuya a ajuda e derruba os bandidos com sua arma. A moça agradece por resgatá-la e pergunta se ele tem algo para comer. Acontece que ela estava furtando dos bandidos e ia ser punida. Tuya leva Henny, a menina, para um banco do lado de fora e compra alguns lanches para ela. Aparentemente, a pobre menina é órfã e não tem escolha a não ser dormir nas ruas. Tuya a convida para trabalhar em sua mansão para que possa receber um pagamento. Henny agradece o convite e o acompanha de volta ao mansão. Lá, Henny se veste com roupas de empregada e se torna uma serva de Tuya. As outras empregadas entram e a levam para começar a aprender como ser uma empregada. Tuya percebe que esqueceu de pegar os materiais para a bicicleta. Então ele volta para a cidade com as moças para pegar os suprimentos. Lá eles encontram Arma e se juntam a ela para continuar as compras. Eles encontram Leon e Olga, a irmã de Arma, andando juntos. Eles seguem os dois e os espionam. Enquanto observam das esquinas, Tuya e as moças descobrem quão tímido Leon estava para segurar as mãos de Olga. As moças perguntam a Tuya por que os homens ficam tão tímidos com elas. Tuya educadamente os ignora e continua observando Leon, Olga. Eles os seguem até um restaurante para espioná-los. Tuya pega seu telefone e usa suas câmeras de raio-x para observar os dois. Olga parece estar se divertindo muito, pois seu rosto fica vermelho. Após o encontro, Olga sai do restaurante. Arma se apressa para encontrar sua irmã. No entanto, ela esbarra no rei de Miss Mad. O rei de Miss Mad se junta aos adolescentes e espia Leon e Olga. Leon continua hesitante em tocar Olga, e isso desagrada o rei de Miss Mad. Logo, alguns bandidos atacam as barracas próximas a eles. Leon enfrenta os bandidos e os desafia. Tuya e o rei ficam muito assustados com Leon, então colocam disfarces para evitar serem pego. Infelizmente para eles, Lion vê através dos disfarces e descobre que são eles. Tuya se cansa de espioná-los e faz Leon confessar seus sentimentos por Olga imediatamente. Felizmente, Olga sente o mesmo e concorda em sair com ele. Após a vitória, Tuya volta para sua mansão e encontra Lynn e sua aprendiz, Charlotte. Tuya pergunta a ela o que ela está fazendo aqui, e Lynn diz a ele que está lá para perguntar sobre o monstro do orbe vermelho que ele destruiu algumas semanas atrás. Ela conta que o orbe vermelho pertencia a bestas mágicas com corpos translúcidos chamadas frases. Tuya diz a ela que ficaria atento a um. Lynn dá uma notícia a Tuya e seu povo. Acontece que ela ficará em Belfast por um tempo. Ela pede um favor a Tuya para levá-la a uma ruína antiga em Eshun, terra natal de Yae, para ter uma ideia de onde o lugar. Lynn diz a Tuya para usar o feitiço de recordação para encontrar uma memória de Ishan no cérebro da Yae. Tuya se aproxima de Yae e usa a recordação para encontrar as ruas de Ishan. Após o ritual, Lynn pede a ele para abrir um portal para aquele lugar. Tuya abre um portal e teleporta Lynn e as garotas para as ruínas em Ichin. Depois de se teleportar com as damas para Ichin, Tuya leva todos para Oedo, a cidade natal de Yae em Ichin. Enquanto caminham pela cidade melancólica, Yae explica a cultura de sua terra aos ouvintes. Elsie e Linz descobrem que a vida é um pouco diferente em Ichin comparado a Belfast. Mais tarde, Yae leva seu povo para a casa de seu pai na cidade. Ao chegar lá, ela nota a expressão preocupada no rosto de sua mãe e pergunta sobre seu pai, sobre o paradeiro. A mãe de Yae conta a ela que seu pai, irmão e o restante dos homens aptos da cidade partiram há alguns dias para lutar contra o exército do clã Takeda. Yae fica muito preocupada e pergunta à sua mãe sobre a guerra. Infelizmente, as coisas não estavam indo bem para os homens de Oedo, pois o exército Takeda era muito forte. Tuya e o resto do grupo oferecem ajudar os Oedians a lutar contra o clã Takeda. Tuya usa um feitiço de portão para se teletransportar junto com as garotas para uma área na floresta perto da fortaleza Oedo. Yae fica muito agitada e pede a Tuya para levá-la até o irmão. No entanto, Tuya sente perigo à frente, então ele vai primeiro para a fortaleza. Ao chegar lá, Jutaro, o irmão de Yae, e alguns outros soldados desafiam Tuya, perguntando quem ele é e de onde ele é. Tuya se apresenta como amigo de Yae e teleporta os outros diretamente para dentro da fortaleza.
Logo, Yae se reconecta com o irmão. Jutaro agradece a Toya por seus serviços e diz à irmã que o pai deles está bem, protegendo o rei. Toya usa seu feitiço de luz e cura todos os feridos de Oedo. Soldados. Então ele pergunta a Yutaro sobre o exército Takeda que está sitiando sua fortaleza do lado de fora. Jutaro diz a ele que seus homens estão tendo dificuldade em matar o exército de Takeda, pois agora eles são zumbis. Jutaro também diz a Toya que descobriram que o exército zumbi só pode ser derrotado se conseguirem quebrar as máscaras Oni em seus rostos. Quase imediatamente, Toya usa o feitiço de luz, lança brilhante, para derrubar todos os zumbis Takeda em frente à fortaleza. Os Zoedians soltam um grito vitorioso e agradecem a seu salvador, Toya. Logo, Ishu, chefe dos Tokugawa, aparece para agradecer pessoalmente a Toya e sua equipe por ajudá-los com o exército zumbi. Então eles falam de negócios. Acontece que Shingan, o verdadeiro líder do clã Takeda, já havia falecido. O exército de zumbis que os atacou anteriormente foi liderado pelo seu estrategista de magia negra. Ishu diz a Toya que ainda não verificaram a autenticidade das notícias, mas que continuariam investigando. Nesse momento, um dos 4 generais Takeda, o guerreiro do general Kusaka, Tsubaki chega com uma carta secreta do seu mestre. A carta pedia a ajuda de Ishu para resgatar os outros 3 generais capturados no fundo de Takedan, território. Toya decide infiltrar-se na base furtivamente antes de atacar. Ele pergunta a Lin, a fada, se ela poderia torná-los invisíveis por um curto período para que possam chegar lá sem levantar alarmes. Toya escolhe aqueles que o seguirão e lê a mente de Tsubaki para ter uma ideia clara de para onde estão indo. Naquela noite, Toya se teletransporta para fora do território de Takedan. Assim que Lian o torna invisível, ele tenta se teletransportar para o território inimigo. No entanto, ele é impedido, pois a barreira erguida o impede de entrar. Lian fica muito travessa e brinca com Tsubaki. Peitos. Como eles estão invisíveis, ela acusa Toya pelo crime. Tsubaki soltou gemidos, pois estava tanto envergonhada quanto se divertindo. Toya corta o papo furado e leva seu time de 3 pessoas para a masmorra de Takedan. Ele liberta todos os 3 generais capturados e segue para destruir os talismãs que mantêm a barreira de Takeda em pé. Depois de destruí-los todos, Toya derrota todos os soldados mascarados de Oni ao redor deles e os teleporta para o estrategista sombrio, que estava esperando por eles. Ao chegar lá, o estrategista vira o camarada morto deles, Oyakata, contra eles. Toya o derruba e enfrenta o inimigo. O estrategista revela o orbe vermelho que tem nos olhos e se gaba de ter todo o poder do mundo. Toya usa o feitiço de transporte para recuperar o orbe e destruí-lo. Quase imediatamente, o corpo do estrategista se transforma em pó e ele morre. No dia seguinte, Ishu conta a Toya que é Ninuya. As ruínas estão localizadas no fundo do mar. Ele também menciona que já esteve em uma ilha perto das ruínas antes, e ainda se lembra disso. Toya usa a recordação para obter a localização da ilha da mente de Aisha, e então usa o portal para se teleportar com as senhoras para a praia exata mais próxima das ruínas. Assim que chegam à praia, Toya e as senhoras correm para aproveitar a frescura. Praia. Como eles não têm trajes de banho, pedem a Toya para levá-los de volta a Belfast para que possam pegar alguns. Toya atende ao pedido deles e os teletransporta de volta a Belfast para buscar os trajes de banho. Eles retornam à praia com o Duque, o rei e alguns outros criados para tirar uma folga de suas pesadas tarefas. Toya cria algumas tendas para as damas se trocarem. Agora que todos estão de roupa de banho, eles voltam para a praia para se juntar aos outros. As damas todas se voltam para Toya em busca de sua aprovação sobre seus corpos nos trajes de banho. Após alguns momentos embaraçosos com Toya, as damas vão nadar no oceano. Com tantos seios por toda parte, Toya não pode deixar de olhar para os peitos suaves e redondos das damas. Logo, Sushi e Ama também se juntam às damas na água para jogar bola de praia. Toya fica tão fixado nas suas garotas na água que não vê Cécio atrás dele. Quando ele olha para trás, seu olhar desce até o peito dela. Toya dá uma boa olhada nas coisas que talvez nunca toque e permite que Cecily se junte às garotas na água. Toya de repente ouve homens gritando em algum lugar e segue o som. Acontece que o rei e seu irmão também estavam em uma corrida própria. Ele volta para sua tenda e relaxa. Yumina se aproxima dele com seu belo maiô e pede para ele se juntar a ela no oceano. No entanto, Toya se recusa e prefere procurar pelas ruínas. Yumina entende e vai embora. Justamente então, Lin se encontra com Toya e o provoca novamente. Depois de se divertir, ela diz a Toya que eles precisam voltar lá a investigar o ruínas. Lin não sabe nadar, então Toya decide verificar sozinho. Ele mergulha no oceano, mas não consegue prender a respiração por muito tempo. Felizmente, Kohaku, seu Fiera, estava lá para salvá-lo antes que ele se afogasse. Após recobrar a consciência, Toya e Lian perguntam a Charlotte se ela conhecia algum feitiço que pudesse fazer alguém respirar debaixo d'água. Charlotte não conseguia se lembrar de nenhum feitiço que pudesse fazer isso. De repente, Kohaku se lembra das bestas do Monarca Negro. Toya e Kohaku imediatamente começam a invocar as bestas. Eles lançam um feitiço de invocação no chão e invocam as grandes bestas do Monarca Negro para seu mundo. Quando as feras chegam, lembram-se de seu velho amigo e perguntam pelo seu mestre. Ao saber que Toya era o mestre de Kohaku, eles o desafiam para uma luta para provar sua força.
Se Toya vencer, eles farão um pacto com ele. Toya pega sua arma e programa uma das balas com um feitiço de escorregar que ativa infinitamente. Como resultado, as bestas do Monarca Negro continuam tropeçando e caindo até desistirem. Enquanto isso, as senhoras jogam vôlei a poucos metros de Toya. Depois de uma jogada maravilhosa, o pano do peito de Lindsay cai. Ela rapidamente o veste antes que Toya veja cair. Algumas horas após o início do dia, as bestas monarcas negras se cansam e se rendem a Toya. Após ouvirem seu pedido, as bestas reduzem seu tamanho e ativam um feitiço de proteção de água no novo mestre. Toya é coberto pela bolha protetora e anda em direção ao oceano. A caminho do oceano, as 4 moças se alinham e pedem a Toya para escolher a sua mulher favorita entre elas. Toya fica atrapalhado e escolhe Sushi em vez disso. As garotas ficam desapontadas, mas aguentam e se juntam a ele para brincar. Ao anoitecer, Toya chega ao fundo do oceano e caminha sob a água como se estivesse em terra firme. Ele entra nas ruínas e ativa um círculo mágico dentro delas. O mecanismo aciona um sistema de teletransporte que leva Toya a uma ilha flutuante. Ao chegar lá, uma máquina humanoide chamada Francesca se aproxima dele sem usar nada por baixo. Cintura. Ela se apresenta e dá as boas-vindas à Toya aérea de 5.000 anos. Jardim. Toya pergunta a Francesca por que ela não está vestindo nada abaixo da cintura. Cheska diz a ele que foi assim que seu mestre a programou. Toya pergunta se ela poderia vestir algo. Cheska tira uma saia e a veste. Toya então pergunta a ela sobre o lugar todo. Acontece que a ilha flutuante se chama Jardim de Babilônia e foi construída por um professor há vários milhares de anos. Cheska menciona que é um robô androide feito para cuidar do jardim na ausência de seu mestre. Após a explicação, Cheska fica muito sensual e continua pedindo para Toya tocá-la em sua área íntima. Claro, Toya se recusa a tocar na esquisita. Toya se apresenta como Tuya, é claro. Cheska diz a Toya que a ilha foi criada há 5.000 anos pelo professor Babilônia, uma poderosa maga que podia usar toda a magia elemental. Ela colocou Cheska responsável pela manutenção do jardim até que um visitante viesse e reivindicasse a posse do jardim. Como Toya é o único visitante que o jardim recebeu nos últimos 5.000 anos, ele tem assumir o controle. Cheska explica por que ela entregaria de bom grado para ele. Aparentemente, se Toya tivesse sido sensual com ela desde o início, ela o teria rejeitado. No entanto, como ele não cedeu aos seus desejos, ele se torna elegível para assumir o jardim. Toya sua e se pergunta quem criou Cheska. Cecília e as outras mulheres brincam na praia, procurando caranguejos e outros pequenos crustáceos. Em um ponto, todos ficam preocupados com Toya e se perguntam se ele está bem. Falando no diabo, Toya aparece bem naquele momento e leva todos ao jardim com seu feitiço de portal. Agora dentro da ilha flutuante, Cheska informa a todas as meninas que a propriedade da ilha flutuante foi transferida para seu amado mestre. Marido, Toya. As 4 garotas exigem uma explicação de Toya. Para piorar a situação, Cheska diz às garotas que mostrou sua roupa íntima para Toya. Lindsay, que é a tímida, faz Toya sentar-se e começa a interrogá-lo. Lynn intervém em sua defesa e diz a Lindsay para não julgar Toya tão muito. Ele provavelmente não sabe como as garotas se sentem em relação a ele, então não é obrigado a se prender a elas. Lindsay entende e para de oprimir Toya. Mais tarde, as 4 garotas, Saya, Lindsay, Elsie e Yumina, todas caminham por uma seção do jardim. Yumina os para e lembra-os de uma discussão que tiveram na mansão. Acontece que Yumina sabe que as outras 3 moças estão apaixonadas por Toya. Ela propõe que as 4 confessem seus sentimentos a Toya e se casem com ele todas de uma vez. As damas ficam muito constrangidas, com os rostos avermelhados de vergonha e rubor. Yumina diz que hoje é o dia em que elas confessarão seus sentimentos a Toya e pedirão sua mão em casamento. Toya tem jeito. As 3 damas já estavam imaginando Toya casando-se com todas as 4. Elas decidem confessar e continuam caminhando. Enquanto isso, Toya e Lynn aproveitam o tempo juntos no jardim. Cheska conta a Toya e Lynn sobre as ilhas flutuantes restantes que o professor criou em seu tempo livre. Tempo. Lynn se interessa pela biblioteca flutuante e deseja aprender sobre os segredos do professor. As outras damas se juntam a eles mais tarde e ouvem Cheska falar sobre as outras ilhas. Lynn perguntou a Cheska se ela poderia estabelecer uma conexão com suas outras irmãs. Infelizmente, Cheska diz que suas conexões com as outras ilhas foram cortadas, então a única maneira de encontrar as outras Babilônias é encontrar seus círculos de teletransporte. Cheska decide deixar o jardim e seguir seu novo mestre. Toya fica preocupado com ela deixando o jardim. No entanto, Cheska diz a ele para não se preocupar, que eles poderão controlar o jardim assim que ele terminar seu registro. Toya pergunta a Cheska como eles vão conseguir isso, e ela o beija na frente de todos. Enquanto o beija, Cheska obtém a saliva de Toya e registra como sua informação genética. Assim que ela está feito, Lynn se reúne coragem para se levantar e confessar seus sentimentos a Toya antes de plantar um beijo em seus lábios. Tudo o que resta agora é que Elsa e Saya confessem seus sentimentos a Toya para que possam ficar livres. Depois de explorar o resto do jardim, Cheska segue Toya e as outras senhoras restantes de volta para casa. Ela se junta aos servos, veste-se como eles e junta-se a Lain para começar seu treinamento para ser uma criada. Toya chega ao seu quarto para pensar um pouco sobre o que aconteceu entre ele e Lindsay no jardim. Antes de adormecer, Yumina o visita para conversar. Toya a deixa entrar em seu quarto e pergunta o que ela foi fazer ali. Yumina imediatamente se irrita e informa que está com raiva dele por beijar Cheska e Lindsay tão facilmente.
Ela está apenas com ciúmes porque o Tuya nunca a beijou antes. Tuya fica surpreso por ela não ser afetada pela confissão de Lindsay. Yumina diz a ele que foi ela quem, na verdade, encorajou Lindsay a confessar seus sentimentos. A única razão pela qual ela está com raiva dele é porque ele ainda não a beijou. Para compensá-la, Tuya a traz para perto de si e dá um beijo suave nos lábios de Yumina. Após o beijo, ela pergunta o que ele pensa sobre Lindsay. Tuya diz que, embora ele possa não amar Lindsay, ainda gosta e a estima. Quase imediatamente, Lindsay se materializa na quarto. Acontece que ela foi tornada invisível e estava observando-os o tempo todo. Tuya chega até ela e confessa seus sentimentos por ela. Lindsay agradece a ele por ser honesto com ela e o abraça. Yumina também se aproxima e abraça seu futuro marido. Antes de eles saírem, pedem a Tuya para beijá-los. Tuya beija suas testas e vai dormir. No dia seguinte, Elsie acorda Tuya e o leva para o quintal lá fora para enfrentar ela e Saya. Tuya pergunta às senhoras o que elas querem. Elsie e Saya ordenam a Tuya que lute com elas ali mesmo. Se elas vencerem, Tuya terá que ouvir o pedido delas. No entanto, se ele vencer, elas recuam e nunca falam sobre seus sentimentos por Tuya. Elas também proíbem Tuya de usar quaisquer feitiços mágicos antes de começar a luta. Tuya leva a melhor na primeira rodada da luta. No entanto, as moças conseguem encurralá-lo e nocauteá-lo. Quando ele acorda, Elsa e Ai confessam seus sentimentos a Tuya. Yumina e Lindsay juntam-se a eles no quintal e pedem a Tuya que tome uma decisão. Tuya implora por mais tempo e volta para o jardim flutuante para pensar. Cheska junta-se a ele e tem uma conversa com ele. Ela menciona que tem uma mensagem do professor para ele. Tuya pede para ela mostrar a mensagem e ela tira um cabo USB dos braços. Tuya conecta o cabo em seu telefone e ativa a mensagem. Um holograma do professor aparece em seu telefone. Ela lhe fala sobre seu poder de ver vários milhares de anos no futuro. Em uma de suas visões, ela descobriu sobre os dragões Phrazy, que estavam determinados a livrar o mundo de todos os seres vivos. Quando perguntada onde eles estavam agora, a professora diz a Tuya que os Phrazy desapareceram de repente. Tuya pergunta se ela sabe sobre seu futuro com as 4 garotas. A professora se recusa a dizer a ele. Em vez disso, ela o deixa fantasiar sobre o que pode acontecer e encerra na mensagem. Após receber a mensagem, Tuya se teletransporta para os céus para encontrar o fabricante. O fabricante está mais do que feliz em ver sua criação novamente. Tuya pede alguns conselhos sobre seu problema com as moças. O fabricante convoca a Rainha do Amor nos céus para dar a Tuya o melhor conselho que puder. Após ouvir a questão, a Rainha do Amor diz para ele ser um pouco egoísta e pedir às 4 que lhe deem tempo para se desenvolver e amadurecer em um homem que todas elas irão amar e apreciar. Quero dizer, elas ainda têm no máximo 16 anos. Quando eu tinha a idade delas, eu ainda estava em escola. De qualquer forma, Tuya volta para sua mansão e diz às senhoras que deem tempo para ele amadurecer como um homem de verdade antes de se casar. As senhoras todas concordam em esperar por Tuya. Para encerrar a reunião, Tuya teria que beijar todas elas na testa antes de sair. Elsa vai primeiro, mas acaba dando um soco nele no estômago. Do lado de fora do prédio, Lin e alguns outros servos se divertem com o que está acontecendo dentro da sala. Tuya leva suas damas para a próxima missão. Desta vez, eles têm que derrotar os golems de Mithril e levar seus orbes de controle de volta à guilda. Yai tenta cortá-los com sua espada, mas sua espada quebra. Tuya descobre o quão fortes eles são, então ele os teletransporta para o céu e os deixa cair livremente no chão. Esse plano funciona, pois os corpos dos golems racham e se tornam mais vulneráveis. Com isso, Tuya e as moças direcionam os ataques mágicos mais fortes em seu arsenal e eventualmente derrubam os golems de Mithril. Depois de recuperar os orbes dos golems, Tuya teletransporta suas garotas de volta para casa. René, a órfã que Tuya salvou antes, cumprimenta calorosamente Tuya e suas garotas. Ela percebe a ausência de alguém e pergunta a Tuya onde estava Cheska. Tuya de repente se lembra de que a deixou no jardim e volta para buscá-la. Uma vez que eles estão de volta, Cheska serve a Tuya e Lin um pouco de chá. Tuya se desculpa e quer compensá-la por isso. Cheska diz para ele conseguir-lhe numa lingerie provocante para ela esquecer seus pecados. Acontece que ela estava apenas brincando. Cheska sai logo em seguida e permite que Tuya discuta com Lin. Lin diz a Tuya que planeja chegar às outras ilhas flutuantes que o professor Babilônio construiu. Tuya, que já desistiu de encontrá-los, promete ajudar. Nesse momento, ele recebe um telefonema de o Criador. Tuya teletransporta-se para os céus. O Criador chamou-lo para pedir uma atualização sobre sua vida. Tuya diz ao Criador que as coisas estão indo bem e até melhor do que sua vida antiga. A Rainha do Amor passa e brinca com ele sobre seu recente noivado com suas 4 noivas. Enquanto isso, as moças estão tomando banho na mansão. Yumina e as meninas olham fixamente para o anel de noivado que Tuya comprou e deu a cada uma delas. Elas agradecem a Tuya por infundir alguns feitiços mágicos úteis no anel para que as garotas não tenham problemas. Enquanto coram por causa dos anéis, Yumina fala sobre suas preocupações. Vendo que Tuya é uma pessoa tão boa, ela teme que alguma outra mulher possa se aproveitar disso no tempo e fazer com que Tuya se torne ruim. Todos prometem uns aos outros apoiar Tuya de qualquer maneira que puderem. Na cena seguinte, Yae e Tuya vão à cidade para pegar alguns suprimentos. Enquanto passeiam pelas lojas, Yae fica nervosa e pede a Tuya para segurar suas mãos enquanto caminham. Tuya cede ao pedido dela e segura suas mãos antes de continuarem o seu... Mais tarde naquele dia, Yumina e Tuya visitam o rei em seu palácio para anunciar seu noivado. O rei de Belfast fica muito feliz e pede a Tuya que se case rapidamente para que ele possa ter seus netos.
a rainha. No entanto, avisa Tuya que haverá outros que não o veem de forma positiva. Então ele deve estar preparado para lutar por Yumina quando chegar a hora. A irmãzinha de Yumina pede para participar da conversa para poder cumprimentar a irmã mais velha. Quando eles voltam para casa, Tuya pergunta a Yumina se há uma chance de ele se tornar rei quando se casarem. Yumina diz para ele não se preocupar com nada disso por enquanto. Tuya começa a se concentrar em realizar algo para ganhar o favor dos outros. Para isso, ele vai para uma pousada local em a cidade e constrói um banho termal para homens e mulheres lá para aumentar os clientes. Para testar, ele leva seus familiares e alguns idosos para experimentar as termas. Logo, as mulheres estão no lado feminino e os homens no lado masculino se divertindo. Enquanto Yumina e as garotas se despem, Yumina desafia as ladies a falarem sobre o momento em que souberam que estavam apaixonadas por Tuya. Com expressões embaraçadas no rosto, as senhoras narram os momentos em que perceberam que tinham sentimentos por Tuya. Yumina vai por último e todas concordam que Tuya é o homem de seus sonhos. Enquanto riem de seus sentimentos, Cheska, que está tomando banho do lado de fora, começa a escalar a cerca para chegar ao lado de Tuya. Felizmente, o feitiço de paralisia no topo da cerca a choca e joga de volta para a seção das mulheres. Lin invade o lado masculino das termas para contar a Tuya que encontrou a próxima ilha flutuante de Babilônia. Tuya e as moças seguem para leste de Mis. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.